Bom, mais uma vez, queridos, graça e paz, amém. Mais uma vez, eu sou muito grato, obrigado, William, por me convidar e por participar desse momento tão precioso, tão assim, celestial, né? Tão cheio da presença do nosso Deus e dos valores do reino de Deus. Isso é muito importante, que a gente consiga estar nesses ambientes e consigamos também criar, promover esses ambientes onde o nome do Senhor é engrandecido porque é reconhecido, é engrandecido porque é adorado, porque é considerado como aquele que fez todas as coisas e que nos fez para experimentarmos dele, da presença dele, da vida dele. E é por isso que a gente se sente tão bem quando se reúne, porque ele está presente. E ele está presente não porque ele está aqui no ar, né? Ou no som que sai de um instrumento, ou no som das nossas vozes, mas eu gosto de pensar, especialmente ele está presente porque ele está em você. Ele está em mim, Ele está em nós, Ele está aqui. Ele sempre vai estar. Por isso que quando a gente se reúne, Ele está presente. Porque Ele está presente em mim e está presente em você. E é sempre bom, quando nos reunimos, podemos afirmar sobre quem Ele é. E uma das qualidades, né, uma das essências do nosso Deus é o seu amor e a sua bondade. Vamos então afirmar da bondade do nosso Deus? Lembra como é? Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em tempo todo. É bom. Ai. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E é tão bom quando a gente pode pensar isso, lembrar disso, nos tempos em que para nós, aparentemente, não é bom. Alguns dos cânticos que entoamos aqui falam desses momentos. Né? Falam desses momentos. Mas nesses momentos nós sabemos que Ele é bom. E Ele é bom principalmente porque Ele está conosco. Essa é a grande marca, a presença de Deus conosco, mesmo nos momentos que não consideramos bons momentos. Nesses momentos, Ele está conosco e nos ajuda a enfrentar esses momentos. E sobre essa presença de Deus na nossa vida, sobre a presença de Deus em comunidade, é que eu queria compartilhar com vocês Mateus 23. Então, se você puder ter o texto em mãos, vamos ver alguns versículos desse capítulo 23 de Mateus. Isso a propósito de entendermos um pouquinho, ou termos assim mais uma confirmação, uma afirmação daquilo que de fato já somos como comunidade da presença de Deus, e tentarmos ver o que não é uma comunidade onde a presença de Deus se manifesta como Ele de fato é. E é importante que a gente afirme isso, né? É importante que a gente saiba disso. É importante que a gente experimente e não se sinta assim, deslocado, inferiorizado, porque nós não somos como os demais, não somos como os grandes, não somos como os que se colocam em evidência. Muitas vezes, por sermos menores em tamanho, em aparência, em presença, em importância, nos sentimos menos do que de fato somos, menos do que de fato Deus nos considera, menos do que, na verdade, é para aquilo que Deus nos chamou, o fato de sermos menores aos olhos de quem considera os maiores aqueles que se sobressaem de alguma forma. Mas o caminho pode ser muito perverso. Existe a
perversão da religião. Existe a religião fundamentalista, a religião que é baseada em lei e não na graça. Vamos ler os 2 primeiros versículos, em seguida a gente vai compartilhando esse texto e aquilo que podemos aprender nele. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, com ela aberta, e queremos que igualmente o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra, que o nosso espírito esteja sintonizado com o Teu Espírito para entendermos a Tua palavra, e que a nossa disposição seja que a partir do momento que a compreendemos, possamos colocar em prática, que ela faça parte da nossa vida, que ela seja essencial para nós, que a valorizemos sempre e a pratiquemos na direção do Teu Espírito. É o que queremos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, Jesus diz isso: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Então, a lei é a base da religião fundamentalista. Uma religião fundamentalista é aquela que pega a lei e que estabelece a lei como a base, né? Jesus denuncia essa religião assim fundamentalista. Não é sobre isso que Jesus veio falar, né? Jesus veio falar sobre o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça denuncia a religião fundamentalista. Eu não me sinto e não faço parte de várias comunidades ou de um segmento de comunidades evangélicas. Não me identifico com a forma como eles leem a Bíblia, como eles enxergam a palavra, como eles colocam a palavra em prática, como eles vivem. Não pertenço a esses. Não faço parte. Isso é que vocês também não. Eu sei de irmãos que caminhamos juntos e que não partilhamos disso que anda muito visível por aí, né? E é triste falar isso, né? Vocês lembram, umas semanas atrás, o tal do projeto da lei do aborto, né? Vieram com essa proposta para criminalizar as mulheres que abortassem após 22 semanas, incluindo as que estavam grávidas ou que estariam grávidas por conta de estupro. Iam colocar, então, se a lei passasse, ou passar, porque isso não está decidido ainda, mulheres estrupadas na cadeia. E muitas vezes, na maioria das vezes, são crianças, são adolescentes, 13, 14, 15, até menos, né? A gente teve um caso aí de uma menina de 10 para 11 anos, uma coisa terrível. Então, além de ser violentada, humilhada, se descobrir mais tarde, porque ocorre que muitas vezes, sendo uma criança, nem percebe que está grávida, nem sabe o que está acontecendo, ou quando toma a ciência daquilo, ou quando se arrepende, ou alguma coisa, fala, não, eu não quero levar avante. Se já tiver passado 22 semanas, ela vai ser proibida de fazer, e se fizer, vai ser presa. Essa é a proposta, não é? É uma proposta que não leva em consideração esse sofrimento e essa situação. A lei hoje, né, que é desde 1940, permite o aborto nesse caso. Nenhuma mulher é obrigada a levar avante uma gravidez por causa de um estupro. E muitas vezes esse estupro nem é de um estranho, de um tarado, de alguém por aí, fora. Às vezes é no âmbito da família, né? O pai, o padrasto, um tio, um avô, um irmão. É uma coisa terrível.
E muitas vezes essa gravidez não pode seguir adiante. Até o risco da menina, no caso grávida, de gestar e de dar à luz, ela pode ser fatal. Bom, mas infelizmente um grupo não levou isso em consideração. Infelizmente, parte da comunidade evangélica, e aí por isso que eu disse, da qual eu não pertenço, nem o William, nem eu acho que ninguém aqui, apoia e bate palma. E por incrível que pareça, essa proposta foi apresentada por uma bancada denominada evangélica. Sabe, isso não tem o menor sentido. Ah, mas isso e aquilo, não vou entrar no mérito, não vou discutir. Só de falar isso, para mim, é suficiente. Como disse o Ed René, parece mais, né, uma cambada, não uma bancada. Sabe? Um bando de gente interessado em politicagem, em situações, em ganhos, aproveitando um momento e vem com uma proposta que, para mim, é ridícula. Aqui no Brasil, 15 mulheres, a cada 15 horas, uma mulher é assassinada. E assassinada por quê? Porque é mulher. Então, tem uma lei do feminicídio, porque ela é assassinada na condição de mulher. Porque é mulher, ela está sendo assassinada. E cada 15 horas morre uma. E a cada 8 minutos, uma mulher é estuprada. Então, são dados terríveis. Terríveis. E uma bancada de chamados evangélicos vem com leis contra, né, a vida, porque não é contra a vida do feto, é contra a vida, de uma forma geral. E pessoas que querem também acabar com essa lei de feminicídio, porque ela tem uma pena qualificada superior a outro assassinato, a outro tipo de assassinato. Bom, eu não quero nada disso. Eu quero andar com Jesus, eu quero andar segundo o Espírito Santo, eu quero que o Espírito Santo me transforme enquanto eu sigo Jesus. É isso que eu quero. Então, o que é uma religião fundamentalista? Como é que ela destrói você? Então, é uma religião baseada na lei. Então, tem os mestres da lei, os doutores da lei, os que conhecem a lei, os que dominam a lei, a letra, as escrituras. É legalista. É aquela que estabelece o arbítrio, a definição do comportamento moral adequado. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Essa é a religião fundamentalista, que estabelece o padrão e você tem que seguir aquele padrão. Então, todos sujeitos àquele padrão. E aquele padrão é definido pelos mestres. Por uma tradição, talvez, mas pelos mestres. Eles definem o que é e o que não é. E eles decidem, muitas vezes, em algumas situações, o que é e o que não é. E de comunidade para comunidade pode ter diferenças. Ah, eu vou para aquela igreja porque lá pode fazer isso. Eu vou sair dessa aqui porque nessa não pode fazer aquilo. Legalismo. Eu lembro que já me pediram isso. Não, faz uma pregação aí, coloca tudo o que pode e o que não pode. Facilita. Fica bem mais simples. Esse apelo é muito forte. E as pessoas querem. O que eu posso? O que eu não posso? As pessoas querem colocar as suas decisões para que outros tomem no lugar dele. Até certo ponto. Porque se aquele que vai tomar a decisão não concorda com o que lá no íntimo você está, você muda de alguém que toma a decisão por você. Você vai até encontrar alguém que toma a decisão que você quer. E assim as pessoas ficam mudando de igreja, de comunidade. Olha o que Jesus falou, eu não anotei aqui, eu lembrei, mas não anotei. Talvez você saiba e você pode falar. Teve uma ocasião em que 2 irmãos chegaram para Jesus e falaram para ele: decide entre nós aqui essa demanda. Decide aqui. Aí Jesus vira para eles e fala assim: quem me constituiu juiz de vocês? Vão vocês e decidam entre vocês o que é certo.
Olha a diferença entre uma religião fundamentalista e esse evangelho da graça, que te chama para tomar uma postura, tomar uma atitude, ter uma autoridade em si, e não uma autoridade fora, em outro homem, para decidir o que é certo e o que é errado. Decidam aí. Vocês são suficientemente grandes, né? São 2 crianças, para decidir o que é certo e o que é errado. Por que precisa da minha palavra? Jesus agiu dessa forma. Mas a religião fundamentalista quer mandar e decidir sobre toda a comunidade. É uma questão de vigilância. É lei. É assim. E Jesus fala em outro momento que o sábado não foi feito, né? Que o homem não foi feito para o sábado, né? Mas o sábado que foi feito para o homem. Ou seja, a intenção da lei é que o homem seja abençoado de alguma forma e não o contrário. A lei não pode matar. Em outros textos fala que a letra mata, que a lei mata, mas o que vivifica é o Espírito. Olha aquele exemplo da mulher que foi flagrada em adultério e levada à presença de Jesus para ser apedrejada. Aí Jesus olha e fala: o que diz a lei? Eles respondem: para apedrejar. Eles nem pensam aí na ausência do outro, né? Se ela estava em adultério, cadê o adúltero? Não, ela está aqui, ela vai ser apedrejada. E Jesus faz o quê? Olhando para aquela mulher, olhando para aquela situação, olhando para aqueles homens ali. Ele fala assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Em outras palavras, ele estava dizendo: quem tem autoridade para apedrejar? Você tem? Porque ele conhecia e sabia do coração humano e que não havia ninguém ali sem pecado. Então Jesus está dizendo: coloque-se no lugar dela. Ah, mas ela pecou, ela é contra a lei. Imponha sobre ela a lei. A lei manda matar. Eu não estou dizendo que Jesus é contra a lei, ou que Jesus é a favor do pecado, que Jesus é a favor do adultério. Não, mas ele não se torna legalista. Ele compreende, ele tem essa sensibilidade de entender que, muitas vezes, o pecado é alguma coisa inevitável. Não tem como escapar disso. É um pecado que acontece de uma forma inevitável. Que circunstâncias levaram aquilo e por assim em diante. Não considera a pessoa, a situação, o momento, as circunstâncias, mas a lei manda fazer isso. Mata. É esse o evangelho do fundamentalismo. Vocês acham que é possível construir uma sociedade com base nessa lei? Uma sociedade justa. Falamos aqui, cantamos sobre Carvalho de Justiça. Uma sociedade igualitária. Uma sociedade harmônica. Será que isso é possível pela lei? Jesus apresenta um outro caminho. O Evangelho da Graça. Um caminho para a construção de uma nova sociedade, que não é baseada em legalismo. Uma nova, eu não chamo de religião, mas um evangelho onde não tem um Moisés legalista, onde Jesus é Moisés. Então, Jesus, agora para nós, deve ser colocado como Moisés está para a lei. É Jesus, não Moisés. E Jesus não age baseado ou com base na autoridade da lei, mas da graça, da misericórdia, do perdão.
Então, no Evangelho da Graça, não tem ninguém sentado na cadeira de Moisés. Ou não tem um Moisés sentado na cadeira. No Evangelho da Graça, tem Jesus. Olha o versículo, vamos continuar a leitura aqui. Versículo 3. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então, na religião fundamentalista, é imposta uma lei pesada, uma lei difícil, uma lei que exige assim, um heroísmo desumano. Ela é impraticável. Ninguém conseguiu guardar toda a lei, ninguém cumpria toda a lei. Eles próprios não faziam isso. E mesmo sabendo disso, impunham sobre os outros essa lei. É uma hipocrisia tremenda. Era um fardo pesado demais, como diz Jesus. Coloca uma régua, né, muito alta. Você sabe que não vai passar. Eles sabem que você não vai passar, mas estabelece, ela está ali. E as pessoas que estão nesse ambiente insistem e colocam como se fosse possível, mesmo sabendo que não é possível. Ensinam a cumprir, a guardar aquilo que eles mesmos não conseguem guardar. Vocês estão entendendo? Como é difícil isso? E quantas vezes a gente vê esse tipo de coisa? Uma exigência que é impossível por sermos humanos e que não dá para guardar a lei completamente. O único que pôde observar a lei, e entender, e praticar, e guardar, e cumprir a lei, foi Jesus. Porque ele tinha uma condição, na sua própria essência, para fazer isso. E que nós ainda não temos. E quando a gente consegue vencer o pecado, a gente consegue nele. Na ação dele, na ação do Espírito dele em nós, não por nosso próprio esforço. A gente sabe que não é pelo nosso esforço. Não adianta, o nosso esforço tem um certo valor em certa medida, e só. Dali para frente não adianta. Tem aqui um exemplo sobre essa questão de sensibilidade que o direito canônico tem, que a teologia moral cristã tem, demonstra em alguns momentos, sobre essa questão do certo e errado, da verdade, do pecado. Então, é uma situação que é narrada num livro, assim, como um exemplo, de uma viúva com filhos pequenos passando fome e que ganha uma galinha. E ela vai até o rabino, perguntar se ela poderia comer, se aquilo ali era uma comida que eles chamam de kosher, ou kosher, comida que o judeu pode comer. E então o rabino volta, senta, abre os livros, examina, estuda e tal, vê os preceitos, vê a lei e tal, e chama a mulher dele e fala, não é, ela não pode comer. E a esposa, então, do rabino, vai até a mulher e fala, e olha para a mulher e fala, é boa, é kosher, pode comer. E a viúva vai embora para dar alimento para os filhos. E aí o marido volta para ela, mas eu não falei que não era? Como é que você diz que era? Aí ela fala para ele, você olhou para a galinha e olhou para a lei. Olhou para a galinha e olhou para o legalismo. Eu olhei para a galinha e olhei para a mulher. Olhei para a galinha e olhei para os filhos dela. Para mim, é boa. É uma sensibilidade. Porque se a gente fosse legalista, além de não poder fazer, condenaríamos essa mulher por mentir. Ela mentiu. Mas está vendo que uma mentira, em determinado momento, pode ser aceitável? Então, nessa circunstância, também é como aquela
Isso eu li num livro, muito tempo, eu já até esqueci o nome do livro, fugiu o nome agora, de uma pessoa que estava, uma cristã, que estava escondendo uma família de judeus na casa, na Segunda Guerra, e os nazistas chegaram e bateram na porta, e ela abriu, e os nazistas perguntaram: tem judeus aqui escondidos na sua casa? Aí ela falou assim: nessa casa não tem judeus. E ela pôs o dedo na casa do botão. Nessa casa não tem judeu. Quer dizer, ela fez isso porque não queria mentir, né? Então, mas ela estava mentindo. Se ela tivesse com um vestido que não tivesse casa, botão, né? Mas assim, há situações em que o pecado tipificado pela lei não pode ser guardado, não pode ser observado. E aí, nesse sentido, muitas vezes um pecado ele é assim, há mais santidade, né? Há mais santidade em pecar com integridade do que obedecer de maneira hipócrita. É estranho falar assim, mas às vezes é. Essa sensibilidade não cabe numa religião fundamentalista. Essa sensibilidade é possível no Evangelho da Graça. Vamos ver o versículo 5. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, serem saudados nas praças e serem chamados de apóstolos, de bispos, de pastores, reverendos. Gostam de status, gostam da aparência, gostam de serem vistos. Aqui no capítulo 23, depois você pode ler ele todo, você vai encontrar Jesus dizendo que esses mestres da lei eram hipócritas. 7 vezes Jesus chama eles de hipócritas, hipócritas, hipócritas. 7 é esse número da totalidade. Vocês são hipócritas. Vocês querem isso aí. Serem vistos, serem saudados nas praças, serem os melhores, serem os mais santos, mais próximos de Deus, mais dignos da consideração de Deus. Quantos não gostam desse status? E quantos não se sentem de fato nessa situação? Acho que o William já percebeu isso, né? Algumas reuniões assim, com alguns líderes, alguns pastores, aí você percebe que algumas pessoas ali se consideram, elas são, assim, não tem como você não perceber que elas se sentem superiores aos demais mortais. Se sentem superiores até no seu próprio ambiente, porque ele está aqui, num púlpito, num lugar elevado, e os outros estão lá. Eles conseguem pensar, nós e eles. Altar. Mas o que é colocado no altar, né? É o sacrifício. É o que entrega, é o que dá a sua vida. Então, no Evangelho da Graça, não é quem está por cima. No Evangelho da Graça é o que serve. É o que Jesus ensina. Mas, na religião fundamentalista, não toque no ungido de Deus. Não toque. Não fale. Não denuncie. Não questione. Ele sabe mais. Ele é ungido. Ele tem a sabedoria, a direção, o poder que é dado por Deus. Então, esses acham que as suas comunidades, e quem não é da sua comunidade também, devem um respeito que
eu não sei se eles de fato merecem. Será que eles de fato são dignos desse respeito? Será que isso que Jesus está propondo, um tipo de respeito por alguém ser maior ou superior a nós mesmos? Jesus propõe respeito, Jesus propõe amor, Jesus propõe solidariedade, igualdade. Não que o outro seja, que queira ser melhor que o outro. Ainda que ele fale assim, considerem-se, né, ou considere o outro superior a você. Mas ok, então eu considero o William superior a mim. Mas ele também pensa da mesma forma. E aí? Então nenhum dos dois é superior ao outro. Essa é a ideia. Agora, quando você estabelece um relacionamento, uma comunidade onde você é superior, ou onde você não é, você está submisso, o outro está por cima de você, isso é fundamentalismo. Isso não é evangelho da graça. Não é isso que Jesus está ensinando. Eles se sentem tão poderosos que eles têm esse poder assim, de dar e de tirar. Dois exemplos, né? Um foi, eu ouvi o Ed compartilhando. Alguém deu uma oferta generosa, R$500 mil, uma oferta desse tamanho assim, numa comunidade, lá para uma igreja, né? Poderosa, né? Alguém aqui se sentiu tocado? Né? Acho que o William mencionou aí uma necessidade. Esse irmão deu a oferta. E quem recebeu a oferta não usou a oferta para abençoar os outros, para abençoar a igreja. Aí ele foi lá questionar. Mas que história é essa? Não sei o que mais ele fez, mas ele foi lá questionar. Que história é essa? Eu vou sair dessa comunidade, não está certo. Né? E virou as costas e foi saindo. Aí o pastor olhou, peraí. E o cara virou para trás. O que é isso? Tirando a bênção que eu tinha jogado sobre você. Meu Deus do céu, isso é loucura. Isso é doença. Isso é hipocrisia. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Soberba, arrogância, tudo, né? Tirou a bênção. Vou falar isso, eu sei que pode ter alguém aqui que não goste, ou que ouça em algum lugar que não goste, mas num comício no Nordeste, alguém disse, foi lá para abençoar a candidatura de um partidário, do mesmo partido. Aí ela pegou e falou para esse candidato que estava lá, dizendo, a gente está aqui para te abençoar. Você, então, valorize o nosso apadrinhamento. Estava ela e o marido. Porque nós estamos abençoando você. Agora, se você não fizer da forma como a gente está esperando, a gente está te abençoando com a vida, mas a gente também pode tirar. Entendeu? Está aí, está dito, está gravado, está aí pelo YouTube, é fora. Isso não tem nada a ver com o Evangelho da Graça. Vamos para o versículo 24. Está aqui. Guias cegos. Vocês coam um mosquito, engolem um camelo. Guias cegos. Então, e não é toda a lei, e não é todo mandamento, e não é todo preceito, ainda é uma seletividade ética. Esse pecado aqui, mas esse aqui eu castigo, eu vou para cima. E normalmente isso, né, tem a ver com alguém, né, o mosquito, aí na verdade, é gente que cometeu algum deslize, alguma questão na área da sexualidade. E aí ele é o mosquito que é coado. Não tem jeito. Cometeu algum deslize nessa área, é questionado. A gente é possível, né, nessas comunidades, no seio dessa igreja, dessa religião fundamentalista,
Assim, gente que é contra o beijo gay, mas não é contra quanto um mendigo passando fome na calçada. Eu acho que a mesma indignação que esses demonstram contra um beijo gay, que é uma outra história e que eu nem vejo dessa forma como uma coisa tão indigna assim, essa indignação eles não têm quando tem um mendigo passando fome. Não ficam indignados com isso. Se um é pecado, e eu não estou dizendo que é, o outro também é. Você vê o seu irmão passar uma necessidade e não fazer nada por ele, tendo a possibilidade de fazer, a Bíblia diz que é o quê? É pecado. Está escrito. Muita gente tolera, né, uma pessoa dar um murro na boca do outro, mas não tolera um homem dar um beijo na boca do outro. É só para medir isso. Não é? Versículo 25. Ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância, cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vós, 27. Mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, sepulcros pintados de branco. Bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então eles prezam, né, a religião fundamentalista preza pela aparência. Então não admite o erro, não admite o pecado. Por fora bonitinho, bem vestido, um terno bacana, se for o caso, mas por dentro, tudo isso que a gente está comentando. A lei não transforma. Não é a roupa que eu estou vestindo. Não é a lei que me obriga ou que me manda fazer tal coisa. A única coisa que, de fato, pode transformar, né, não é esse jogo de cena religioso. Isso não transforma. Não é uma comunidade intolerante, intransigente, né, desumana, infantilizada. Isso não santifica ninguém. O que santifica alguém é a presença de Deus no coração. É a presença de Deus percebida por quem está naquele local, por quem está presente naquele local. Não é uma coisa exterior. Ela só é verdadeira se é de dentro para fora. Então, uma comunidade onde as pessoas obedecem, porque isso é uma coisa que as transformou de dentro para fora, e essa obediência aí a gente pode resumir numa única coisa: uma comunidade que ama. Basta isso, porque o amor cobre todas as situações. Uma comunidade que ama e que esse amor é oriundo de dentro para fora, vem de dentro para fora, essa sim é uma comunidade transformadora. Essa sim pode mudar mentes e corações. Porque o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça, é um Evangelho que olha para a humanidade, para a nossa condição humana. Esse Evangelho é solidário com a nossa condição humana. Jesus se tornou humano, se tornou um de nós, para mostrar, para que a gente experimentasse o que é ser santo. O maior santo é o mais humano, é Jesus. Não tem um humano maior do que Jesus. E ele é o mais santo de todos. Então, quanto mais humano, nesse sentido, você se torna, mais santo você é. E santo aqui não é simplesmente aquela ideia do separado. Tá um chazinho aqui que eu estava esquecendo. Não é separado, simplesmente. Uma das traduções da palavra santo é único. É unicidade. Só tem um. Então, assim, o santo é aquele que é único. E Jesus, nesse sentido, é único. Ele nos chama para sermos únicos.
Não para ser igual aos demais, mas para ser único. Essa é a santidade, aquilo que é separado, que é único, que é distinto, que é diferente. É isso que ele quer. Agora, isso só é possível através de metanoia. A gente falou uns domingos atrás aí sobre metanoia. É a transformação da mente, esse arrependimento de pensamento, essa mudança, essa transformação de pensamento. É um quebrantamento de uma outra forma, não apenas aquele quebrantamento que decorre do arrependimento, né, da tristeza, do remorso, mas é uma mudança de mentalidade. É assim? Então tá, então eu deixo o que não é e vou para aquilo que é. É alguma coisa que vem, como eu estou dizendo, de dentro para fora. Muda a mente e muda a ação. É assim que funciona. As pessoas andam lá naquela bancada evangélica querendo santificar o país através de lei. Põe aí na lei que não pode fazer isso. Que lei que vai santificar alguém porque colocou que não pode? Está escrito que não pode matar, que é crime. Está escrito que não pode roubar. Está escrito que não pode difamar, caluniar. Mas tem gente defendendo, não, então a gente pode falar o que quiser. A gente tem que ter liberdade de opinião. Liberdade de opinião é uma coisa. Liberdade de expressão é uma coisa. Agora, você falar o que é tipificado na lei como crime, você não pode falar. Então, eu não posso falar o que eu quiser, a hora que eu quiser, onde eu quiser. Mas tem gente aqui que defende isso. Esse pessoal que não está entendendo que não é a lei que muda. É de dentro para fora. Aí tem mudança e possibilidade. E tem que ser pela graça mesmo. Paulo fala que, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Então, é Deus em nós, é o Espírito em nós, que nos transforma e nos coloca em condição de viver dessa forma. Não há transformação no ser humano a partir de uma lei, de uma ordem, de um mandamento. Há uma transformação a partir do entendimento e de uma ação do Espírito Santo. Primeiro, para fazer eu entender, e segundo, para fazer com que eu consiga colocar em prática aquilo que eu acabei de entender. Sempre é uma ação do Espírito Santo. É pela graça. É pela graça. E eu não estou aqui querendo dizer que em nenhum momento o padrão de Jesus, de graça, coloca a sua justiça em um ponto inferior. A justiça de Deus e a justiça de Jesus é altíssima. Porque Jesus chega a falar o seguinte: se a justiça de vocês não exceder e muito a justiça desses mestres da lei, dos fariseus, vocês não têm lugar no reino dos céus. Não é? Então, a justiça está aí. E ela é altíssima. Ela é para ser observada. A graça não significa uma licença para não ser justo, uma licença para não amar, ou uma licença para pecar. Não. A graça te transforma. E um coração transformado pela graça já não tem essa inclinação para fazer o que é errado, para ir por esse caminho. E ele aproveita essa inclinação e a ação do Espírito Santo para experimentar essa transformação espiritual maior, né, de dentro para fora. E, para completar aqui, 3 coisas que Jesus fala aqui, que deixa para a gente claro como uma coisa que a gente pode seguir. Primeiro, ele dá um alento para alguns. No versículo 38, ele diz o seguinte: eis que a casa de vocês ficará deserta. Então, Jesus fala que vai haver um juízo. Esses que agem assim, que fazem assim, não vão ficar de toda forma impune. A casa deles vai cair em algum momento. Eu sou daqueles que acreditam na graça e na misericórdia de Deus e que é muito maior do que qualquer erro nosso. Mas Jesus está dizendo aqui que alguma coisa pode acontecer em relação a esses que vão ficar com a casa deserta, vazia. Outra coisa, Jesus propõe, de fato, esse outro evangelho. Vamos ver aqui o versículo, voltar um pouquinho, o versículo 37.
Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os meus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então, olha a diferença do exemplo. Jesus se coloca não como um Moisés sentado na cadeira, impondo a lei, mas como uma galinha que junta os seus filhinhos e coloca debaixo das suas asas. Olha o cuidado, olha a diferença. Então, isso para a gente é um alento. Jesus não é esse que está sentado numa cadeira como Moisés em relação à lei. Jesus é muito mais como essa galinha que quer abraçar os seus filhotinhos, os seus pintinhos. E por último, versículo 13 e o 8. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. E o versículo 8. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Ele ainda continua dizendo: a ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes ou príncipes, porquanto vocês têm um só chefe, guia, o Cristo, o maior dentre vocês. O 11, deverá ser o servo. Ele deu esse exemplo quando lavou os pés, né? Ele sabe dessa passagem. Então, isso nos alenta, porque é uma relação de intimidade com Deus que nos transforma. E nos transforma não para sermos um guia, um pai de todos, um chefe, um guru, um bispo, um apóstolo que toma conta de todo mundo. Não. É uma relação direta com Deus, íntima com Deus, que me capacita, né, para ser como esse Deus da graça e exercer misericórdia. É um encontro pessoal, né, com o Pai do céu, que me vai ser parecido com o Filho dele, que se mostrou entre nós não como um chefe, um que manda, um rei da época, mas um servo. E ele deu esse exemplo. E diz que entre nós era para ser assim. Né? Uma comunidade de servos, uma comunidade da graça. Né? Que Deus nos abençoe com esse entendimento. Continue nos abençoando com uma comunidade da graça e da misericórdia. Que bom, pensa nisso, que se esse nosso espaço, a nossa comunidade, não só esse espaço físico, mas entre nós, todas essas meninas estupradas pudessem ser acolhidas, abraçadas. Todos esses são vitimizados, marginalizados por essas questões de homossexualidade. Como seria bom se pudessem entrar, serem abraçados, serem cuidados, serem consolados, como seres humanos, tratados. Como seria bom a comunidade ser essa comunidade que restaura o pobre, o ferido, o desvalido, o que está precisando, o que não é considerado por ninguém. Porque hoje, e há muito tempo também, as aparências valem muito mais. Quanta gente sofrendo, quanta gente precisando de um abraço, de um gesto de solidariedade, precisando de uma cura. E a comunidade é uma comunidade terapêutica, se ela é a comunidade da graça, e não uma religião fundamentalista. Vamos aproveitar o que temos, vamos valorizar isso, como eu disse no começo. Não é porque somos poucos, aparentemente, quando a gente olha para esses outros que se põem dessa forma e parecem ser tão grandes, isso não é problema. Ao contrário, é num grupo menor que a pessoa é mais percebida. Você é muito mais percebido num grupo
com 10, 15, 20 pessoas do que num grupo com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. E o que a gente precisa é de ser percebido, de ser notado, de ser visto, de ser reconhecido, né, de ser abraçado, de ser abençoado, para ser curado, para ser transformado. Esse é o local. Né? Mais uma vez, não só o espaço físico, né, mas esse espaço entre os meus braços. Esse é o melhor local. Você pode fazer isso. Fazendo assim, tenho certeza, a gente vai ter mais pessoas conosco fazendo isso. E é o que importa. Estando aqui dentro ou não, mas pessoas que abraçaram o evangelho da graça, pessoas que querem andar como Jesus andou, pessoas que querem ensinar o que Jesus ensinou. E ensinar não só com normas, com leis, com regras, com mandamentos, mas ensinar com a ação. Vendo. Jesus várias vezes fez isso. Vem comigo, vê. Anda do meu lado, aí você vai ver, você vai aprender. Esse é o método de Jesus. E eu espero que as nossas comunidades sejam assim. Comunidades da graça, comunidades do perdão, comunidades de transformação, porque somos parecidos com o nosso Deus. Que a nossa comunidade seja uma comunidade parecida com o nosso Deus, com o nosso Jesus. Amém? Te agradecemos, Pai Santo, por essa oportunidade de compartilharmos a Tua palavra, de lê-la e de sermos guiados, conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Que reste em nós somente aquilo que vem de Ti. Apaga, Senhor, das nossas mentes, dos nossos corações, tudo que não é Teu, tudo que não vem de Ti. Porque não queremos errar, não queremos ensinar o que é errado. Queremos que somente Tu sejas o Pai, o Mestre, o Guia, aquele que nos ensina a verdade. E que essa verdade seja ensinada a cada um aqui, através de cada um, porque Tu estás em nós, e através de cada um de nós a Tua presença pode ser sentida por cada um de nós. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos e louvarmos o Teu nome. Nós te agradecemos no nome daquele que habita em nós. Amém.